Olá! Você já parou para refletir o que significa seguir Jesus? Qual a missão que ele veio realizar enquanto esteve conosco aqui na Terra? Qual a importância de a compreendermos diante dos desafios atuais? Olá, meus amigos, minhas amigas. É com muita alegria que nós iniciamos hoje, semanalmente, a convite da Federação Espírita Amazonense, esse programa, essa atividade intitulada Nos Passos de Jesus. O que nós objetivamos com esse momento curto de reflexão semanal é trazermos alguns roteiros, alguns caminhos de reflexão para que nós possamos avaliar o que nós estamos fazendo efetivamente para seguirmos o amigo divino, para seguirmos esse mestre que veio ao nosso encontro nos deixar um caminho para que possamos alcançar a verdadeira felicidade. Então você pode deixar aí nos comentários o seu pedido, a sua sugestão a respeito de qualquer tema que você queira que nós desenvolvamos aqui dentro dessa proposta de seguir os passos de Jesus. E para iniciarmos então, nesse episódio inaugural, nós vamos refletir um pouco sobre o que é seguir Jesus. Ao longo do processo histórico de desenvolvimento das diversas religiões, nós assistimos um movimento onde aquele objeto, aquele fenômeno de religiosidade que Jesus nos apresentou como sendo esse movimento que parte do interior da criatura para iluminar aquilo que a rodeia, foi sendo substituído por um conjunto de práticas, um conjunto de dogmas, um conjunto de circunstâncias exteriores aonde bastava para a criatura aderir verbalmente a uma determinada crença, a uma escola religiosa, frequentar semanalmente essa instituição para que assim pudesse se considerar filiada aos ensinamentos de Jesus. O Espiritismo veio nos relembrar, iluminando com muita beleza o Evangelho do Mestre, que essa religiosidade que Jesus nos apresenta, ela é uma ponte que se estabelece entre a criatura e o Criador. E que, independente da escola religiosa ao qual nós estamos filiados, é preciso fazer um mergulho para dentro se quisermos estabelecer essa conexão em níveis mais profundos. Lá na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec já nos apresenta com muita propriedade essas linhas de reflexão, quando propõe que dentro do conteúdo dos evangelhos nós possamos separar do que esse conjunto de obras nos apresentam a essência que é o ensino moral. Kardec vai dizer que ali, nos evangelhos, nós encontramos os relatos a respeito dos atos comuns da vida do Cristo, encontramos as palavras que a Igreja retirou para fundamentar os seus dogmas, encontramos as predições, os milagres, mas que a essência verdadeira da moral cristã é o elemento primordial por meio do qual todas as religiões, as diversas religiões cristãs podem unir-se, aonde não há motivos para intrigas, para separativismos e principalmente aonde a criatura encontra o mote principal que ela deve buscar para seguir os passos de Jesus.
Nesse mesmo sentido, na questão 625 do Livro dos Espíritos, nós vamos encontrar a belíssima proposta que coloca Jesus como sendo o modelo e guia para todo homem encarnado no orbe terreno. Modelo e guia para quê? Para onde? E aí o Espiritismo comparece com muita beleza, também nos ensinando que todos nós temos uma destinação que é a perfeição, claro, sempre relativa diante da perfeição absoluta de Deus, mas que o ser humano caminha para o trabalho íntimo, para a conquista das virtudes, e que Jesus, nesse sentido, significa para nós o alvo, para onde nós podemos olhar, para onde nós podemos nos inspirar efetivamente e de onde nós podemos retirar parâmetros de comparação para vermos se a nossa forma de sentir, a nossa forma de agir, a nossa forma de olhar o mundo, a nossa forma de ouvir, enfim, os nossos padrões de pensamento e sentimento estão refletindo aqueles padrões que Jesus nos deixou, aqueles padrões comportamentais que Jesus nos deixou e que se fundamentam no amor ao próximo, na renúncia, na humildade, em todas essas posturas que cada vez mais, num mundo competitivo como o nosso, diante principalmente dos desafios que nós vivemos, parecem não conseguir estabelecer uma posição dentro daquilo que as condições materiais da existência nos pedem. E nós nos vemos então diante desse desafio que é estarmos no mundo, como disse o próprio Jesus, sem sermos do mundo, nos posicionarmos assertivamente diante dos desafios que nós encontramos, sem vencer no mundo, mas vencer o mundo vencendo a si mesmo. É por isso que numa mensagem belíssima, intitulada Levantar e Seguir, o Emmanuel propõe a seguinte reflexão: pergunta a ti mesmo se estás seguindo a Jesus ou apenas ao culto externo do teu modo de filiação ao Evangelho. Aqui se estabelece uma diferença muito clara em que nós temos diversos caminhos externos para acessarmos o Evangelho, dentro das diversas escolas religiosas. Mas o movimento de aderir intimamente, por meio dessa religiosidade, à essência moral daquilo que Jesus nos ensinou, significa verdadeiramente a adesão aos padrões que ele veio nos convidar a seguir. Significa que nesse momento em que a criatura, independente da escola religiosa ao qual se filia, quando se decide por reajustar o seu modo de sentir, de perceber a vida, de se relacionar com os outros, compreendendo a emergência, a urgência de vivenciar aquele amor que Jesus nos trouxe, nesse momento inicia-se um grande processo de conversão e de autoiluminação que significa efetivamente seguir Jesus. E como a nossa humanidade não está carente nos dias de hoje de corações que estejam dispostos, como afirmou o próprio Mestre, para segui-lo, aceitarmos as nossas cruzes, negarmos a nós mesmos e iniciarmos a nossa jornada de iluminação, iluminando assim o contexto onde nós estamos inseridos e o nosso planeta. Iluminarmos a nós mesmos é seguir Jesus, é buscarmos a vivência nos passos de Jesus dentro daquilo que ele nos propõe. E
Negar a si mesmo significa compreender que os padrões comportamentais, os padrões de sentir, de perceber que nós temos adotado até então na proposta espírita ao longo das múltiplas reencarnações, podem não estar nos levando à felicidade verdadeira, porque aquilo que nós ainda chamamos de eu, de personalidade, são formas egoístas, formas orgulhosas de se colocar na vida. O cristão verdadeiro, portanto, quando se decide a seguir Jesus, vai moldando nessa nova perspectiva a sua forma de se colocar no mundo, de se relacionar e vai se iluminando. Isso é seguir Jesus. E para concluir, então, essa reflexão inicial, nós gostaríamos de trazer também uma pergunta que um personagem chamado Corvino faz a Quinto Varro lá na obra Ave Cristo, quando ele questiona o seguinte: Varro, aceitaste o Evangelho para que Jesus se transforme em teu servidor ou para que te convertas em servidor de Jesus? Então, meus amigos, minhas amigas, caminhar nos passos de Jesus não é esperarmos dele somente as benesses, as bênçãos, as curas, na certeza de que tudo isso nos alcança de acordo com o nosso merecimento e com o nosso esforço dentro da misericórdia divina. Mas caminhar com Jesus, aceitar os impositivos iluminativos que o seu Evangelho traz para cada um de nós, é principalmente nos transformarmos em servidores dele no mundo. E nesses dias tormentosos, todo aquele que se ilumina pode dizer que serve ao Mestre, ao meigo Rabi da Galileia, promovendo assim a transformação simples, singela, mas aquela que, ao se somando aos outros milhares de cristãos, quando também decidem por iluminar-se, vai transformando o nosso mundo nesse padrão de amor, de perdão e de renúncia. Então, nós deixamos aqui essa reflexão e mais uma vez te convidamos para participar semanalmente, deixando a tua sugestão, a tua pergunta, para que nós possamos trazer aqui os temas que forem pertinentes dentro dessa proposta de caminharmos nos passos de Jesus. Um abraço e até a próxima.